e as misericórdias de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Estamos mais uma vez adentrando ao seu lado de ânimo, de poder, uma mensagem de força que vem da parte de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje você vai esquecer, deletar todo o seu passado para viver um presente de glória e na certeza do futuro com Deus. Em nome de Jesus, que todo o passado que ainda atormenta o seu coração, a sua alma, as lembranças, que hoje você seja liberta em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, que a cada dia o Senhor nos manda deixando as coisas que para trás vão ficando. Ó Deus, que graça, poder tem a tua palavra para nós, onde nos ensina, nos dá um comando e nos capacita a deixar as coisas velhas que já aconteceram na nossa vida, coisas que não surtiram efeitos benéficos para conosco, coisas que oprimiu a nossa vida, entristeceu a nossa vida, ó Deus, e o teu comando é que nós esqueçamos dessas coisas e possamos preencher a nossa mente com o melhor que o Senhor tem para nós. Ser conosco, ó Deus, ser com a tua filha, com o teu filho, e que essa tarde e noite seja um momento de libertação, de entrega, de cura da alma, de cura do coração. Te adoramos, te bendizemos e profetizamos a tua bênção sobre a tua filha, sobre o teu filho e sobre a sua família, Pai, em nome de Jesus. Que todas as coisas velhas passarão hoje e tudo se fará novo para o louvor da glória de Deus em Cristo Jesus, na vida do teu filho e da tua filha. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É interessante que o remorso é o excesso do passado. Todo excesso de passado no nosso coração, o produto dele, a consequência desse remorso, certamente é a ansiedade. Então, o remorso é o excesso de passado. Passados guardados no nosso coração, alguns até resolvidos e outros ainda não resolvidos. E a ansiedade é o excesso do futuro. Então, o remorso é o excesso do passado, que as pessoas guardam no coração e têm dificuldade de desprender desse passado. E a ansiedade é o excesso do futuro, de receber algo, de conquistar algo, de ver as coisas mudadas na sua vida. Então, a única recomendação que eu tenho para você: viva o presente. Viva o presente na visão de Deus para o futuro, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você precisa viver a cada dia. Nós precisamos viver a cada dia. Cada dia Deus tem coisas novas para nós. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz
que algo que estava esforçando para fazer, que era esquecer das coisas que para trás ficaram. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era judeu, fariseu, zeloso, o homem criado aos pés do sábio Gamaliel, um homem que se propôs a perseguir a igreja de Deus. Porque a perseguição primeira contra a igreja, ela veio através dos judeus. Depois, a perseguição veio de Roma. Então, Paulo foi um perseguidor da igreja. E ele realmente não tem vergonha, mas com constrangimento, certamente, ele declara que ele foi um perseguidor de Deus. E esse perseguidor do Senhor se transformou num apóstolo, Deus o salvou, Deus o redimiu e se tornou um apóstolo preparado por Deus, cheio do Espírito Santo, que marcou a sua época nessa terra. Deus ainda disse para Ananias, quando ele o recomendou que fosse se encontrar com Saulo, que estava cego por 3 dias. Ele vai saber, ele vai agora sofrer tudo aquilo que ele cometeu na sua vida. Então a gente vê que Deus usou muito o apóstolo Paulo, mas foi uma pessoa muito perseguida. Então ele certamente tinha no seu coração algo que ele, se ele pudesse voltar atrás, ele voltaria. Ele chega a dizer que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, de nada valeria diante do resgate da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, certamente, ele como pessoa, porque Paulo tinha um coração, uma alma, emoções, sentimentos como nós. Então ele, certamente no seu coração, na sua alma, se ele pudesse esquecer totalmente e nunca mais lembrar, nunca mais dos santos. Então, queridos, em nome de Jesus, certamente era algo que Paulo não gostava de lembrar. E às vezes, aonde ele passava, muitas vezes, alguns perguntavam, mas não é esse o Paulo? Não é este o Saulo? Não é este o homem que saía em direção às igrejas do Senhor Jesus para persegui-los, para prendê-los, para matá-los? Não é esse? A princípio, os próprios apóstolos tiveram dificuldades de receber Paulo no meio apostólico. É interessante que antes que ele fosse a Jerusalém, ele ficou quase 3 anos fazendo tendas, pregando o evangelho depois da sua conversão, para depois ir a Jerusalém contar o seu testemunho. E aí, junto com os outros apóstolos que estavam com ele, como Silas, e começaram a falar o que Deus estava fazendo naquele tempo da sua conversão até aquele dia, como os judeus tinham ouvido a palavra do Senhor, como ele estava sendo perseguido e como os gentios estavam aceitando a palavra do Senhor. Os gentios estavam recebendo a graça de Deus. Uma das visitas de Paulo que muito ficou com dificuldade é porque ele determinou pregar o evangelho aos gentios. Então, meu amado, eram coisas certamente que Paulo queria esquecer. Tem coisas que nós queremos esquecer, mas não conseguimos esquecer. Eu quero dizer para você que o perdão de Deus não nos promove amnésia, esquecimento de mente. Não. O perdão de Deus é o legado que Deus nos dá, para que o pecado não tenha mais poder sobre nós, poder de condenação. Mas, de repente, queridos, nós como humanos, que tivemos o nosso passado, às vezes ele tenta até voltar em pensamentos, em desejos.
Então, é muito importante nós averiguarmos como o passado vem até nós. Tem duas formas. O passado vem sobre a minha mente e sobre a sua mente. Se aquele passado te traz tristeza, angústia, dúvidas, é um passado não resolvido. É um passado que ainda não foi curado, que precisa ser curado pelo Senhor. Mas se o passado vem à sua mente, se algo do passado é retratado ao seu coração, e você vê aquela situação e se sente não como um vencido, mas como um vencedor, um perdoado, um liberto pelo poder do nome de Jesus, é a certeza que você está curado, liberto em nome do Senhor Jesus. Então, o passado, às vezes, ele quer reviver na nossa alma. Então, eu imagino que Paulo tenha tentado corrigir os erros do passado e viu que isso era impossível fazer. Porque os erros do passado só podem ser corrigidos através do perdão. Porque o perdão é a porta do recomeço com Deus. Só é recomeço diante de Deus através dessa porta chamada de perdão. E eu creio que o apóstolo Paulo, ainda como Saulo, depois como Paulo, ele já sentia-se perdoado por Deus. Já se sentia perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Tanto que ele tinha a certeza, a convicção, que o seu chamado apostólico não foi por consentimento humano, não foi por uma reunião de homens apostólicos para determinar um outro apóstolo, mas ele disse: eu fui chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que me fez apóstolo do seu evangelho. Então é interessante que ele viu que era impossível que esse passado fosse destruído. Antes de conhecer a Jesus, ele era um homem mau, que mandava prender e matar cristãos da sua época. Imagine, ali o mais que a Bíblia nos relata é a morte de Estevão. A Bíblia diz que Saulo estava ali, vendo a morte de Estevão, sendo apedrejado pelos judeus, vociferando contra Estevão, Estevão vendo os céus abertos, Deus o recebendo na sua glória, mas Saulo estava ali, apoiando e dando toda a autoridade para aqueles homens matarem a Estevão. Então isso tudo, lógico, às vezes, revivia no coração de Paulo, como pessoa, porque Deus, ele cancela os nossos pecados, ele lava-nos com seu sangue, com o sangue do Senhor Jesus Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre nós, mas às vezes a nossa própria alma quer trazer coisas do passado. Então imagine o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou o povo que agora era a sua família. O povo que ele perturbava, mandava matar, ia para matar, agora esse povo se tornou a sua família. Tanto que quando o Senhor falou com Ananias, vai à rua, terceira, e vai lá, olha, lá tem um homem chamado Saulo, ele está cego. Ananias, você vai ministrar sobre ele a minha graça, vai restaurar suas vistas, porque este homem é um vaso escolhido meu. E ele vai saber o quanto ele deve sofrer pelo meu evangelho. E Ananias diz: Senhor, como é que eu vou atrás desse homem? Se esse homem é um dos grandes perturbadores da igreja, assolador da igreja, que leva os cristãos a ser mortos, o que eu vou fazer? Fazer a Deus disse: vai, porque ele é o vaso escolhido. É um chamado de Deus. Deus não vê como nós vemos. É interessante que Paulo, agora, o apóstolo Paulo, antes Saulo, ele certamente sentia que aquelas pessoas, que agora eram a sua família, antes eram o alvo da sua perseguição. E como ele conseguiu superar isso,
e ainda ser um homem usado por Deus, livre da condenação e da culpa. Nas suas 13 cartas, nós não vemos Paulo declarar, mostrar nenhuma condenação, nenhuma opressão pelo seu passado. Paulo tinha a certeza que Deus tinha transformado a sua vida e o perdoado. Porém, a sua alma, a alma humana, certamente, às vezes, cobrava da vida de Paulo. Então, no versículo seguinte, do verso 14, ele diz: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo decidiu que havia somente uma coisa a ser feita com o passado: entregá-lo a Deus. Ele tomou uma decisão. E a decisão está aqui no texto. Eu vou tomar uma atitude. Não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude. Então, agora, ele decidiu entregá-lo para Deus. Tudo. E só havia uma coisa a ser feita no seu dia a dia: viver para Deus, atendendo o chamado de pregar o Evangelho, amar o próximo e ao Senhor acima de todas as coisas. Então ele se tornou oferta para Deus. Ele consagrou as 24 horas de cada dia da sua vida neste mundo, depois da sua experiência com Jesus, totalmente para o reino de Deus. Mas nós vemos, queridos, que às vezes o passado quer tomar parte do nosso presente e comprometermos o nosso futuro. Você precisa estar liberto totalmente do seu passado, tomar essa atitude, lançar fora o passado e saber que Deus é o Deus perdoador. Aonde estão os seus acusadores? Jesus perguntou para aquela mulher pega em adultério: aonde estão os teus acusadores? E a mulher disse: nenhum, Senhor, está aqui conosco, todos foram embora. Jesus disse: nem eu te acuso pelo pecado que você cometeu, mas vá e não peques mais. É importante que Deus não quer que nós vivamos com sentimentos de culpas, amarrados no passado. O passado tem feito com que o presente não tenha sabor de vitória na sua vida. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor está libertando você, o seu coração, e esse passado não vai ter mais gosto de vitória sobre a sua vida. Uma coisa ele teve que fazer: entregá-lo para Deus. Toda a perturbação, tudo que a alma estava requerendo dele. E só havia uma coisa a ser feita no seu dia a dia: é viver para Deus, viver para o Evangelho, confessar Jesus, viver em função do reino de Deus, preencher a sua mente com as coisas de Deus. Se há o escritor da Bíblia que fala muito sobre a alma, a mente e a palavra, é o apóstolo Paulo. Ele aprendeu a preencher a sua mente com a palavra de Deus, a tomar posse do poder da palavra do Senhor Jesus. Quando colocamos Deus como prioridade no nosso ser, Ele toma nossas confusões e as transforma em milagres. Toda a confusão que parece na mente, aí vem a dúvida: será que Deus me perdoou? Será que realmente essa situação foi resolvida? Será que o meu coração está me acusando alguma coisa contra a minha vida? Ele tomou uma decisão: entregar tudo para Deus. Então Deus toma todas as nossas confusões e transforma em milagres, além de usar os nossos erros para o nosso bem, se confiarmos nele. Deus transforma o mal em bênção. Deus transforma trevas em luz. Deus é um Deus transformador. Queridos, Ele sabia, lógico, na época da ignorância,
Paulo era um homem zeloso, um fariseu que pertencia à alta cúpula do judaísmo, era a aristocracia judaica da época. Homem nobre que foi criado aos pés de um sábio chamado Gamaliel. E ele, zeloso pela lei dos judeus, oprimia, fazia as coisas, as suas opressões, as suas investidas contra a igreja, achando que estava agradando a Deus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele identifica Jesus como Kyrios, como Senhor. Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Yeshua, a quem tu persegues. E agora Paulo, ele se entrega nas mãos de Jesus. Ele começou a ver que todo o seu trabalho era um trabalho contrário à vontade de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 3, diz que Deus nos dará uma bela coroa em vez de cinzas. Deus nos dará uma bela coroa em vez de cinzas. A cinza no Velho Testamento era usada para que quando as pessoas estavam querendo se humilhar diante de Deus, estavam com uma posição de humilhação, colocava roupas de saco, cinza na cabeça, declarando a sua humilhação. Mas a Bíblia diz assim que Deus não dará essa humilhação. Ele nos dará, em vez de cinzas, uma bela coroa sobre a nossa cabeça. Ele nos coroará, Ele nos abençoará, Ele nos exaltará. Mas infelizmente o que temos visto nas igrejas são pessoas que querem manter suas cinzas do passado como lembrete das suas falhas e defeitos. Enquanto você não tomar a atitude de soprar, de varrer, de cancelar todas as cinzas do seu caminho, o passado, porque as cinzas revelam também o passado. Após uma queima de uma fogueira, de um braseiro, o que resta é cinza. Então a cinza é que ficam, porque a cinza é o retrato do passado. Mas a coroa, aleluia, ela é a revelação do presente para o futuro. A Bíblia diz que Deus tem para nós uma coroa de glória, inacessível de glória, uma coroa de honra, e Deus nos coroará. Então, meu amado, em nome de Jesus, minha amada, o que está perturbando a sua alma nesse dia, tem perturbou em cada hora desse dia. Quem sabe você ainda não conseguiu desvencilhar desse passado. A primeira coisa é confessá-lo a Deus. A segunda, se você ofendeu alguém, se o seu passado está preso a alguma pessoa, quer que seja, você deve procurar essa pessoa e entrar pela área do perdão, pelo caminho do perdão. Porque o perdão é a porta do recomeço com Deus. Então tome uma decisão hoje de não viver mais, o seu passado, as lembranças do passado, as desgraças do passado, mas se lançar nas mãos do Senhor Jesus. Porque a cinza revela o passado, mas a coroa revela a nossa vitória em Cristo Jesus. Não viva assim, não seja um crente coitado. Você é filho de Deus, herdeiro em Cristo Jesus. Você se tornou nova criatura. Ele te dá toda a capacitação, não somente se levantar, como também para ajudar os outros a fazer o mesmo. Nas suas experiências você vai ajudar muitas pessoas que também estão presas nos seus passados. Creia, aleluia, que as coisas passadas passaram. Creia que quando você aceitou a Jesus Cristo, foi determinado viver uma nova vida. Em 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Decida hoje aceitar o perdão de Deus. Abandone suas cinzas. Não viva envolto ou envolta em cinzas, mas levanta, porque Deus
Ele está prometendo uma coroa de glória para você. Se você pediu perdão, saiba que Ele não se lembra mais dos seus pecados passados. Porque Ele mesmo diz, dos teus pecados eu jamais me lembrarei. O mundo em que estamos vivendo está em crise, mas você pode estar em Cristo. Porque se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Você é guardado, protegido por Ele. Tudo depende da sua escolha. Se ficarmos arraigados nos erros, nos pecados que cometemos, deixaremos de ver as oportunidades do dia a dia. Deixaremos de sonhar que Deus tem para nós. Deixaremos de sonhar a vida de Deus. Por isso dê um passo hoje. Amanhã dê outro. E logo você terá ido bem mais longe do que imaginou. Muitas pessoas abandonaram a fé, a comunhão com os irmãos, e hoje se sente dificuldade enorme para voltar. Isso acontece. Às vezes a pessoa começa a pensar o que eles vão pensar de mim. Eu vou voltar para a igreja, vou voltar para o Senhor, eles vão me aceitar, vão começar a falar mal de mim. Querido, tome uma posição. O filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pequei perante os céus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas um dos seus trabalhadores. O filho pródigo sabia que ele ia enfrentar pessoas. Primeiro, o seu irmão mais velho. Ele deixou o irmão mais velho na casa do pai. Ele ia enfrentar os empregados. E certamente as pessoas que iriam, comentar da sua fuga, da sua saída da casa do pai. Tanto que na volta dele, o filho mais velho se revoltou. Ele disse: pai, eu estou aqui na sua casa, o senhor nunca me deu nem um cabrito para me fazer uma festa. Agora vem esse filho perdido, miserável, que gastou as suas economias, tudo que o senhor tinha para ele, ele levou e gastou tudo. Agora o senhor dá um banquete, uma festa para ele. O pai disse: meu filho, você não está entendendo, tudo é seu. Você não fez festa com bastante cordeiros, com bastante comida, com bastante alegria, porque você não quis. Tudo é seu. Mas esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e ele foi achado. Então, meu amado, muitas pessoas abandonaram Jesus, a igreja, a comunhão do Senhor, e depois parte uma vergonha. Elas querem voltar, elas sentem saudade. Nunca se teve tanta saudade da igreja como nesses dias. Saudade. Os irmãos sentem saudade uns dos outros. Pior aqueles que já estavam afastados. Que tristeza bate no coração. Mas saiba que o Pai Eterno está com seus braços abertos para receber você. Você é filho, e o filho jamais pode se envergonhar para voltar para a casa do Pai. Mesmo que algum filho mais velho, irmão mais velho, queira questionar a volta. Você volta para a casa do seu Pai, porque na casa do Pai há abundância de graça, abundância de paz, abundância de pão, abundância de alegria. Aquele moço voltou, porque voltou para a casa de um pai que tinha uma casa abundante. Que Deus abençoe a sua vida. Então, queridos, eu sei que essas pessoas, elas passam. Hoje eu tenho pregado a palavra de Deus, mas houve uma época em que estava em crise, descredibilidade dos sonhos de Deus. Todo mundo enfrenta problemas, pessoas que se levantam contra você, contra nós, se levantaram contra a igreja. Isso tudo faz parte, querido. Nós estamos trabalhando no reino, nós estamos trabalhando dentro de um reino contra um outro reino. Nós somos do reino da luz, do reino de Deus, trabalhando e operando contra o reino das trevas. Então a nossa guerra, a nossa luta é diária. E você sabe que as pessoas mais preciosas, as pessoas mais íntimas,
são aquelas que Satanás vai tentar tirá-las do nosso meio, da nossa convivência, da nossa intimidade. Você já deve ter percebido essas coisas. Mas hoje, o convite de Deus é para você voltar para a casa do Pai, em nome de Jesus. Voltar para a casa de Deus. Amém? Então, meu amado, busca forças em Deus. Busca força em Deus. Enxergue agora os problemas, mas veja que diante desses problemas há um Deus que tem a solução. Deus, Ele te escolheu. Você é fruto de uma escolha. Deus escolheu você. Você não pode viver marginalizado. Você não pode viver à beira do caminho. Então, meu amado, esqueça do passado. Porque às vezes nós nos ferimos dentro da nossa própria casa, da nossa família biológica. Às vezes nos ferimos dentro da própria igreja. Porque é uma comunidade de pessoas totalmente diferentes uma das outras. Mas o nosso alvo não são as pessoas em si. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Sabendo que o Senhor está nos aperfeiçoando para um dia vivermos para sempre com Ele. Então, Jesus, Ele não escolheu os perfeitos, habilidosos, mas escolheu aqueles que queriam acertar na vida, aqueles que queriam ser alguém. Jesus, a Bíblia diz que Jesus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Que maravilha! Então Deus não escolhe como nós escolhemos. Ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Como diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. É a escolha de Deus. Por causa disso nós estamos aqui. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas que não tinham valor, para que, através da sua graça, nós recebêssemos os valores de Deus. Por isso, sacuda a poeira, em nome de Jesus. Tira toda a cinza do passado de sobre a sua vida. Dê um decreto à sua alma em nome de Jesus. Diga para Jesus que você está disposta a tirar toda a cinza de sobre a sua vida, do seu caminho, da sua família, de todo o seu passado comprometedor, e crer no poder perdoador do nome de Jesus. Esqueça o que passou, avance para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, e todo o resto irá passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. A vida cristã é uma vida de atitude, e nós precisamos a cada dia tomar atitudes, e essas atitudes dentro da sabedoria da palavra de Deus e dentro da sabedoria do próprio Deus. Então, nós vamos orar nessa hora, e eu dou um decreto a você nessa noite em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida: esqueça o passado, para que você possa viver um presente de glória. Esqueça o passado, desata-te do passado, larga o passado, abandona o passado, para que Deus possa fazer o seu presente, a sua vida presente, uma vida de glória, de bênçãos, uma vida abençoadíssima. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. O apóstolo diz: agora vou tomar uma atitude. Então, quem toma uma atitude somos nós, em esquecer o passado e determinar o presente de Deus sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz. Senhor, dá-nos a graça, a nobreza de alma, para nos despojar de todo o nosso passado. Mesmo, Senhor, que as lembranças venham à nossa alma, à nossa mente, ao vir, Senhor, possamos nos sentir como vencedor, como, ó Deus,
aquela vida que não tem o que temer ao passado. Por que temer ao passado? Nós não tememos ao passado porque o Senhor cravejou na cruz. Nós não tememos ao presente porque o Senhor opera a sua bênção sobre nós. Nós não tememos o futuro, ó Deus, porque o futuro está garantido em Cristo Jesus. Porque Ele já disse de antemão, eu vou preparar lugar para que onde vocês estiverem, onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Pai, em nome de Jesus, restaura esse coração, restaura essa mente, arranca agora, passa o sangue do Cordeiro, toda essa situação do passado, Pai, que tem, oh Deus amado, trazido tristeza. A tua filha, ela não quer lembrar, mas acaba lembrando, ele não quer lembrar, mas acaba lembrando, mas Deus faz com que esse passado seja transformado em vitória sobre a vida do teu filho e da tua filha. Senhor, se há algo a acertar diante do Senhor, ou com seu próprio irmão ou irmã, que tudo seja acertado, que a sua alma não tenha mais poder para trazer um passado para tentar aniquilar a sua fé e a sua esperança. Obrigado, ó Deus, nós cremos no milagre, opera o milagre. Deus, nesta hora que os teus filhos, a igreja, não só no Brasil, mas no mundo, está passando por esse momento de pandemia, de indecisões, de incertezas, de muito medo, ó Deus. Ajuda, Senhor, o teu filho e a tua filha, Pai, que a sua alma, o seu coração, os seus sentimentos estejam presos em Cristo Jesus, sabendo que o Senhor opera tudo em todos, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, ó Deus, nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui pedido de oração, a irmã Anaida pede oração por sua sobrinha Adriana Ramos, suspeita de Covid-19. Vamos orar, minha amada. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Érica Mendes pede oração por sua família. A Tayla pede oração por sua amiga que está internada com Covid-19. Deus abençoe Itália em nome de Jesus. Obrigado pelo seu trabalho que está fazendo, amém, nesses dias para o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, querida. A Marli Aparecida pede oração por seu esposo, seu Antônio. A Mirela Cavalcante pede oração pelo Flávio. Amém? Vamos orar então por essas pessoas, estas vidas que Jesus ama. Amém? Nós cremos que a oração da igreja, a oração do justo, muito pode em seus efeitos. E hoje está aniversariando a irmã Joyce Mendes. Parabéns, minha amada, Deus abençoe em nome de Jesus. Olha, eu nunca vi nesse mês tanto aniversário. A glória a Deus, vão se reservando aí, guardando, para nós fazer um grande bolo. Amém? Uma grande festa por todos os aniversariantes. Joyce Mendes, Deus abençoe. Que Deus multiplique os anos da sua vida e que esses anos sejam debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, sejam debaixo da prosperidade do Senhor. Um beijo no coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar a Deus a sobrinha da irmã Naida, Adriana Ramos, que está acometida desse vírus, ó Deus, Covid-19. Deus, a tua filha, ela crê no milagre, e quando cremos nós veremos a glória de Deus. Entra com a tua providência, estenda as tuas mãos, repreenda esse vírus, Senhor Deus, sobre a vida da Adriana Pai Ramos, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa a família da Érica Mendes, em nome de Jesus, que haja paz na sua família, que haja saúde, que haja prosperidade, que haja amor, que haja entendimento, que o Senhor Jesus governe essa família. Toma nas tuas mãos, prospera-os em tudo que eles fizerem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, a amiga da Tayla, Senhor, que está internada também com Covid-19. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a sua amiga, opera o milagre. A tua filha, a irmã Tayla, ela crê no poder da oração, e nós nos unimos em oração nessa grande corrente, Pai, pedindo a cura desta moça, em nome do Senhor Jesus. Opera o milagre, ó Deus, em nome de Jesus.
Também queremos orar, ó Deus, pelo esposo da Marlia Aparecida, Senhor Antônio, que o Senhor entre com a tua providência. Ó Deus amado, muda o coração deste homem, transforma o coração, a mente deste homem. Deus, opera um milagre sobre a vida do esposo da irmã Marlia, em nome de Jesus. Ó Deus, também o Senhor Flávio, Senhor, que a irmã Mirella pede oração por ele, Pai. Não sabemos o problema, mas o Senhor sabe. Entra com a tua providência, abençoa, quebra todas as cadeias de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus amado, todos que têm estado ligados conosco, nessa tarde e noite estão ligados conosco, ouvindo a tua palavra, compartilhando da palavra do reino, Pai. Aleluia, que o Senhor os alcance com a tua bênção. Que esta noite seja uma noite de vitória, de bênção, de descanso. Senhor, que haja prosperidade, ó Deus, nas suas expensas. Que haja saúde em suas vidas, Pai. Blinda esse lar, blinda esta família. Blinda o teu filho e a tua filha com o sangue do Cordeiro. Contra toda a pestilência deste mundo, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, ordena a tua bênção sobre esta casa e sobre esta vida, Pai. Abençoa, que haja prosperidade no caminho do teu povo, Pai. Nós abençoamos a cada vida que está ligada conosco. Ó Deus, abençoe Joyce Mendes pela passagem do seu aniversário. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Que a graça do Eterno seja abundante sobre ela, Pai. E tudo que ela fizer, seja mulher bem-sucedida. Toma nas tuas mãos, opera o milagre sobre a sua vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Maravilhas. Eu quero agradecer a Deus por você que tem sido tocado pelo Senhor para obedecer a sua palavra. Você que ama esta obra que Deus levantou nesta cidade, agora temos mais uma em Bertioga. Eu quero agradecer porque você tem dizimado, tem ofertado e tem primiciado. Obrigado pelas suas primícias aos seus sacerdotes. Que Deus abunde o seu celeiro, que Deus encha de graça a sua vida, que você receba a bênção, aleluia, a unção do Senhor sobre a sua vida. Que todos os seus dízimos, ofertas, sejam recebidas pelo Senhor. Saiba que todas essas economias estão sendo investidas no reino de Deus, porque o reino de Deus, aleluia, ele não para. E nós estamos a cada dia vendo o favor de Deus, a misericórdia de Deus, o milagre de Deus sobre a nossa vida. Eu continuo a contar com você. Deus conta com a sua vida, com a fidelidade do seu coração. Temos orado todos os dias por você, como um incensário vivo diante de Deus, para que a prosperidade do Eterno seja sobre a sua vida, que as suas expensas sejam abarrotadas, que haja prosperidade no seu caminho, que nada lhe falte nesses dias, que a saúde esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, que você esteja blindado pelo poder do sangue do Cordeiro, pela graça do Eterno. Muito obrigado. Deus abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, Pai, os teus filhos nas tuas mãos e contamos contigo na certeza que aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Senhor, estenda as tuas mãos sobre este lar, esses lares, essas famílias, essas vidas, e que a bênção do Senhor permaneça sobre eles, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Um beijo no coração. Até amanhã.